Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 8 de abril, quarta-feira da oitava da Páscoa. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhes disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que iam mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, quarta-feira, agradecemos a Deus por mais esse dia, por mais essa possibilidade que Ele nos permite viver. E hoje, acolhendo essa palavra em nossos corações, Jesus continua nos orientando, nos direcionando e observando essa história desses dois discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Jesus aproxima deles depois de ter ressuscitado, caminha com eles um grande período, uma grande distância, mas eles não o reconhecem. Trazendo para o nosso dia, para a nossa história, será que Jesus nos aproximou de nós quantas vezes e nós não o reconheceu? É um questionamento que nós fazemos e ficamos raciocinando e meditando sobre isso. No Evangelho encontramos dois discípulos de Jesus que caminham para Emaús, um povoado a cerca de 11 quilômetros da Cidade Santa. Estão desanimados e desapontados. Confiaram no projeto de vida proposto por Jesus, mas ele foi morto na cruz. O texto nos localiza nos tempos. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, ou seja, no próprio dia da ressurreição, na angústia de quem acreditou num projeto aparentemente derrotado. Os discípulos são vistos pelo próprio Senhor, que passa a caminhar com eles. Estão confusos com os últimos acontecimentos em Jerusalém. E Jesus lhes explica as Escrituras até se aproximarem do povoado. Ao chegarem, o Senhor se senta à mesa com eles e partilha a refeição. O pão tomado e abençoado é repartido e uma referência direta à Eucaristia, pois fazendo referência a esse corpo que nós recebemos até hoje. É nesse momento, com os corações já preparados pela palavra, que conseguem conhecer Jesus. Jesus, ao partir do pão, faz com que seja reconhecido. Cristo, ressuscitado, não despreza o passo lento de quem está ferido, confuso ou decepcionado. Ele entra na estrada humana, escuta a dor e reorganiza o coração pela verdade de Deus. Emaús é o retrato da nossa vida quando a esperança parece se apagar. O Senhor, porém, não desiste de nós. Ele nos forma pela palavra, aquece por dentro e nos conduz à comunhão, onde
A presença dele sustenta a igreja e renova a missão. Essa presença que nós recebemos através do sacramento, especialmente da Eucaristia. Quando reconhecemos Jesus, deixamos de ser turistas da tristeza e voltamos a ser discípulos em movimento. A Páscoa não elimina todas as lágrimas, mas muda a direção do caminho e devolve o sentido ao que parecia derrota. Esse é o sentimento da Páscoa. Ali, a memória do crucificado se torna encontro vivo e coragem concreta para recomeçar. Portanto, meu querido e amado irmão, deixe Jesus entrar na sua estrada hoje e permaneça com Ele na palavra e na Eucaristia. Levante-se do desânimo e leve a esperança concreta para a sua casa. Portanto, meu querido e amado irmão, que nunca deixe fraquejar na fé, nunca deixe de acreditar que esse Cristo está junto de nós, caminhando conosco, que nós não sejamos como aqueles dois companheiros de Jesus, aqueles dois discípulos que no primeiro momento não o reconheceram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.